Ei, pessoal, tudo bem? Boa noite. Já estava com saudade das nossas lives. A gente deu uma pausa para dar um respiro e reprogramar os nossos temas. E hoje eu vou receber aqui o Dr. Luiz Gustavo Trindade, ele já está chegando. Dr. Luiz é clínico médico, nefrologista e vai tirar dúvidas super importantes para a gente sobre a Covid-19. Ele vai esclarecer os principais mitos e verdades em Belo Horizonte, em Minas, né, por um momento de aumento dos casos. Então, ele vai explicar para a gente o que é verdade, o que não é, quais são os cuidados. Ei, doutor Luiz, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Débora. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, tudo bem. Então tá bom. Obrigada pela presença, por aceitar o convite. Esse tempo aí que é precioso, que eu sei que tem tendo muito trabalho agora, né, com esse coronavírus. Eu que agradeço o convite, né? Acho que é um tema, né, que todo mundo, o mundo inteiro está falando. E o que mais a gente tem é dúvidas, né? Até porque a cada dia surgem novos Sim. tratamentos, né, novas medicações. Então, eu espero poder, né, ajudar, tentar esclarecer as possíveis dúvidas que vão surgir durante o nosso bate-papo. Ótimo. Ótimo. Eu estou colocando o nosso tema aqui fixo na tela, o pessoal chegar, saber sobre o que a gente vai conversar hoje. Enquanto isso, doutor Luiz, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Já tem muita gente aqui com a gente acompanhando ao vivo. Leandro, Bruna, Rodrigo, sejam bem-vindos. Pessoal, quem estiver assistindo, manda coraçãozinho para a gente, para mais pessoas participarem desse bate-papo, tirar as dúvidas com o doutor Luiz. Direciona também essa live pelo aviãozinho no seu direct, para mais pessoas, para que você acredita, né, que esse conteúdo vai ajudar. E se você também gostar do assunto, pode printar a tela, compartilhar nos seus stories, marcar a página do Dr. Luiz, a minha página, que a gente vai repostar a sua publicação. Tá, Débora, então é o seguinte, eu sou médico, me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em 2007 e após a minha formação eu me formei em clínica médica, clínico geral. Tá? E durante a minha formação eu tive um especial interesse, né, pela nefrologia, que estuda a doença dos rins e vias urinárias. Durante meu curso de nefrologia eu tive a oportunidade de conhecer um serviço fora, morei na Espanha um tempo, acompanhei um serviço grande de nefrologia. E depois eu voltei, né, estudei em São Paulo também, estudei na Faculdade Paulista de Medicina, fiz especialização em transplante de rim. E aí eu retornei para Belo Horizonte, que é a minha cidade de origem, e desde então eu atuo como clínico geral e nefrologista em Belo Horizonte. Ótimo. Currículo grande, né, doutor Luiz? É aquela história, você vai tendo outros interesses, né, durante o aprendizado, a carreira acadêmica, você vai se interessando por outros assuntos e cada vez mais a gente vai especializando, mas é interessante, por mais que eu me especializei, hoje em dia eu atuo muito como clínico geral, porque eu acho que é uma área muito abrangente, né, que a gente, acho que todo mundo precisa de um clínico geral, né? Então, a área que eu gosto muito, que hoje em dia eu atuo muito, não só na nefrologia, como também na clínica médica. Ótimo, super importante. Quero dar só oi aqui para algumas pessoas que já chegaram. Joaninha, boa noite. Doutor Gilmar Reis, que é nosso cliente também, cardiologista, está desenvolvendo uma pesquisa muito importante sobre o Covid-19. A gente também vai falar disso logo, logo nos próximos dias. Lex, pessoal, continua mandando um coraçãozinho, manda as dúvidas, as perguntas, que o doutor Luiz vai responder aqui para vocês. Doutor Luiz, a gente divulgou, né, a live ontem, e eu quero até pegar aqui duas dúvidas que chegaram para a gente, para você poder responder para o pessoal. Enquanto eu pego aqui as perguntas, eu queria que você, né, relatasse quais são as principais dúvidas que os pacientes têm levado para você ao consultório, né? Se você também já atendeu casos de Covid, como que você está percebendo nos últimos dias? A gente viu no noticiário, né, o aumento dos casos em Minas, né, das notificações em Minas e Belo Horizonte, também em relação ao número de mortes, né? Você, além do consultório, também faz o atendimento, né, em pronto-socorro. Se você também tem percebido o aumento dos casos, como que tem sido a sua experiência aí nesse período de quarentena?
Débora, eu atuo, né, tanto em consultório como em hospital, né, eu atuo no pronto atendimento e vendo esses pacientes internados. É interessante que, até por conta da telemedicina, né, que é uma novidade que a gente está tendo, é interessante que a telemedicina você consegue entrar em vários lugares do Brasil e você vê que a realidade é completamente diferente nas várias localidades do Brasil. Ou seja, a curva, né, de número de contágios é completamente diferente no Nordeste, no Sul, no Sudeste, por aí vai. Belo Horizonte é uma capital que ela adotou isolamento de forma precoce. Então, a gente teve um período longo, né, não falo sem a doença, mas com poucos casos de doença. Nessas 2 últimas semanas, é muito nítido, né, o número de pacientes infectados e que estão sendo hospitalizados em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte. Tanto é que os hospitais estavam vazios na cidade e nessas 2 últimas semanas a gente já está vendo, né, um certo saturação do sistema, principalmente público, né, e caminhando para o sistema privado também, né, o enchimento principalmente dos leitos de UTI. Então, é nítido, né, o aumento de casos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu falo do ponto de vista regional, mas no Brasil também o número de casos é muito grande. Então, a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que adotar as medidas realmente restritivas, que é a única forma que a gente tem efetiva de evitar a contaminação. Ótimo. E você acha que isso é consequência dessa flexibilização? Ou a gente está chegando próximo do período de pico, ou ainda não? Eu acredito que sim, né? A gente está muito tempo isolado e acaba que as pessoas naturalmente relaxam. Não só relaxam, como a discordância de informações entre as diversas autoridades, seja nacional, regional, municipal, leva a grande dúvida na população se realmente é necessário ou não flexibilizar. E acaba que a flexibilização afrouxou e o número de casos aumentou. E é nítido também quando você aperta a flexibilização, ou seja, você pede para as pessoas voltarem para casa, faz o famoso lockdown, o número de casos diminui. Então, com certeza, o aumento do número de casos está relacionado à flexibilização das pessoas, né? Até porque, por exemplo, em Belo Horizonte, poucas pessoas conheciam colegas, amigos, parentes que tinham algum caso. E hoje em dia a gente vê todo mundo conhece alguém com algum caso, né? Então, é nítido o aumento do número de casos e, consequentemente, o número de casos graves que a gente vê entre os nossos conhecidos, nossos familiares. É verdade. Doutor Luiz, muita gente aqui ao vivo com a gente participando. Quero dar boa noite para todo mundo que está chegando. O pessoal continua mandando um coraçãozinho. Doutor Luiz está trazendo aqui informações super importantes sobre a Covid. Para quem chegou depois, logo que a gente encerrar essa live, vai estar salva no meu IGTV. Você pode voltar lá e rever, né, o bate-papo desde o início e também seguir as redes sociais do Dr. Luiz, porque ele tem, né, dado dicas diárias, né, para os seus pacientes, tem agregado muito para todo mundo. O Pedro está agradecendo pelas suas informações, Dr. Luiz, e a orientação. E chegou 2 perguntas para a gente, né, pelas redes sociais, quando a gente fez a divulgação desde ontem. Uma primeira pergunta, doutor Luiz, é sobre grupo de risco. É uma paciente que ela tem lúpus e ela está usando cloroquina diariamente. Ela quer a sua opinião, né, sobre o uso dessa medicação e a gente também comentar um pouquinho sobre os pacientes que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Existem, bem delimitado já os grupos de risco, né, Débora? Então, principalmente são pacientes idosos, os pacientes com alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, sobrepeso, pacientes transplantados renais, pacientes com doença renal crônica e os pacientes imunossuprimidos. É importante a gente esclarecer que a gente não pode, né, colocar todo mundo no mesmo barco. Então, por exemplo, não é que uma pessoa é hipertensa, que ela tem o mesmo risco de contrair a doença do que uma pessoa hipertensa, obesa, idosa. A gente tem que fazer como se fosse uma escala, né? Tem pessoas que são hipertensos, só que eles estão na mesma faixa de risco de quem não tem nenhuma dessas doenças, e realmente tem hipertensos que são um grupo de risco maior. Então, não dá para a gente colocar no mesmo grupo de risco.
É interessante que os lúpicos, né, os pacientes com lúpus, são pacientes que sempre usaram hidroxicloroquina, né? E aí veio a questão da hidroxicloroquina, acabou a medicação e muitas vezes criou uma falsa expectativa de proteção, né? Eu tenho lúpus, porém eu uso a medicação que me protege contra o lúpus. Só que a gente não tem nenhuma evidência científica robusta que fale do benefício da hidroxicloroquina tanto no tratamento como na prevenção da doença. Então, se você usa hidroxicloroquina por algum motivo, por alguma doença, você tem o mesmo chance de pegar a doença de quem não usa hidroxicloroquina. O fato da pessoa ter lúpus, por si só, não enquadra ela num grupo de maior risco. Talvez os pacientes que têm lúpus e que usam corticoide, que é a prednisona, em doses mais altas, esse sim tem um risco maior de pegar a doença porque tem uma imunidade um pouco mais baixa. Então, a orientação para esses pacientes é a mesma para todas as pessoas, né? Se puder, isolamento social, sempre lavar as mãos e usar máscara, tá? Então, é para todo mundo a mesma orientação. Mas o fato da pessoa ter lúpus por si só não coloca ela num grupo de risco mais elevado. Tá, ótimo. Uma outra dúvida que chegou também para gente, que acho que é uma dúvida de muitas pessoas, sobre a questão dos exames para diagnóstico, né, do tratamento. O que já está disponível, né? Em quanto tempo que sai o resultado? Como que está essa questão do diagnóstico, né, dos testes para a COVID? É fácil o acesso? É interessante, Débora, porque talvez é uma das coisas que mais geram dúvidas em relação aos testes diagnósticos. Então, uma coisa importante é o seguinte: o único teste disponível, validado para diagnóstico, para a gente saber se tem ou não a doença, é o RT-PCR, que é aquele teste que coloca na narina ou na boca que você coleta uma amostra. Esses testes, eles só são realizados em laboratório ou em hospitais, tá? Então, não é o Brasil inteiro que dispõe desse teste de forma fácil, principalmente as grandes capitais e cidades, centros menores, principalmente nos hospitais. O que a gente tem de disponível em todas as farmácias são os testes rápidos. Os testes rápidos são testes sorológicos. Eles medem presença de anticorpo no organismo. A questão é que quando você entra em contato com o vírus, nosso organismo ele começa a produzir anticorpos normalmente após 7 dias do contágio. Ou seja, o seu exame só vai positivar depois de 7 dias que você já está com a doença. E o período de maior transmissibilidade da doença, normalmente é 3 dias antes até 5 dias após o contágio da pessoa. O teste sorológico, é o teste rápido, apesar que ele é amplamente disponível e ele está rápido, de uma forma objetiva, ele não serve para nada do ponto de vista de diagnóstico. É um exame importante do ponto de vista epidemiológico, ou seja, eu quero saber na minha cidade quantas pessoas já tiveram contato com o coronavírus. Então, posso fazer o teste rápido para todo mundo. Mas do ponto de vista de diagnóstico, ele não serve. Vou dar um exemplo. Você foi na farmácia e fez o teste. O teste ele deu negativo. O teste ele pode dar negativo pelo simples fato de você não ter a doença, ou pode dar negativo pelo fato que você ainda não desenvolveu anticorpos para a doença. E como eu disse, os anticorpos, eles começam a subir em torno do 7º dia, só que, em média, eles ficam positivos após a 2ª semana, ou seja, 13 a 14 dias. Quando os testes eles ficam positivos, normalmente a pessoa já teve a doença e já se curou. Então, o teste positivo, ele não me afirma que a pessoa teve a doença. O teste positivo, ele só me fala que a pessoa teve contato com a doença. Então, a minha orientação Uma diferença muito importante, né? Inclusive, tem essa polêmica grande, né? Do falso positivo, do negativo, né? Teve até uma notícia que saiu ontem de um paciente que fez o teste por 2 vezes, deu negativo e ele faleceu de coronavírus. Então, é muito importante isso. Até porque é o seguinte, quando a gente fala em teste, os testes são vários kits, o teste rápido, né? Esse teste de farmácia, a maioria deles são importados. Sim.
E por conta da pandemia, do estado de emergência, esses testes, a grande maioria, não são testados, não são validados. Então, a gente tem muito teste ruim no mercado. Então, o risco, a chance de ter falso positivo, ou seja, seu teste dá positivo e você não ter a doença, ela é enorme. E isso traz um transtorno para a família, né, sem nenhum benefício para o paciente. O fato de os testes serem positivos não vai mudar a conduta, até porque a gente não existe até então, a gente desconhece qualquer remédio que ele vai alterar o curso natural da doença. Ou seja, se o seu teste vier positivo, não adianta a gente tomar, por exemplo, vitamina C, vitamina D, hidroxicloroquina, que até então a gente não tem nenhuma evidência científica que o uso dessas medicações vai alterar o curso da doença. Tá? Então, o que eu sugiro não fazer o teste rápido. Tá? Todas as organizações de saúde, seja nacionais ou internacionais, não sugerem também fazer teste em pessoas assintomáticas. Então, se você não tem sintoma, mesmo que você faça o PCR, que é o teste mais preciso, vamos dizer assim, para fazer o diagnóstico, a chance dele dar positivo, é baixa. Ou seja, a pessoa pode estar doente e mesmo assim o teste dá negativo. Então, a orientação de todas as sociedades, tanto nacionais como internacionais, só faça o teste no paciente que tem sintomas. E quais são esses sintomas? Qualquer sintoma respiratório, seja tosse, cansaço, febre, dor de garganta. Cada dia que passa, a gente descobre novos sintomas da doença. Então, qualquer sintoma respiratório é caso suspeito para coronavírus. Ótimo. Está surgindo aqui várias dúvidas, o pessoal está participando, muita gente chegando. Gente, continua mandando as perguntas que a gente vai respondendo aqui aos poucos, tá bom? Vou responder aqui a mais recente do Rafa. Está perguntando: dores abdominais seguidas, de corpo ruim, é sinal de preocupação? Eu não falo de preocupação, mas é interessante que a literatura fala o seguinte, que 10% dos pacientes com coronavírus têm diarreia. E a gente associa muito o coronavírus com sintomas respiratórios. E cada vez mais sintomas não respiratórios. E a minha experiência no hospital com os pacientes internados, que esse número é muito maior. Né? Eu poderia chutar o número que em torno de 40% dos pacientes que estão internando com a gente lá no hospital, estão internando, né, eles têm diarreia. Então, dor abdominal não deixa de ser uma sugestão para coronavírus. Na verdade, em tempos de pandemia, qualquer sintoma a gente tem que pensar em coronavírus. É claro que não se enquadra num caso suspeito. Por exemplo, chegou um paciente, uma pessoa no pronto atendimento com dor abdominal, minha primeira hipótese não vai ser coronavírus. Mas não pode sair do meu radar o coronavírus. Então, pode acontecer, sim, da pessoa iniciar os sintomas com coronavírus, com dor abdominal que tenha coronavírus. Mas isso é bem difícil, é bem raro. Mas um dos sintomas que acompanham a doença é dor abdominal, nem tanto dor abdominal, somente diarreia. Tá, ótimo. Ele está agradecendo aqui pela resposta. O Pedro também já mandou 2 perguntas, vou responder a última. Ele está falando que ele tem 2 filhos, um de 28 e outro de 24. Eles podem tomar o tal medicamento? Eu acho que ele está perguntando sobre a cloroquina, né? E antes, ele também relatou que ele é seu paciente, né, doutor Luiz? Seu paciente transplantado. Peraí, deixa eu ver. Débora, eu sou paciente do doutor Luiz Trindade. Eu sou transplantado. Minha esposa é doadora. Podemos tomar esses medicamentos tão comentados? Um abraço para o Pedro, né? O Pedro é lá de Teixeira de Freitas, lá no sul da Bahia. Lá teve muitos casos, eu tenho alguns pacientes de lá. Pedro, o paciente transplantado, né, como é imunossuprimido, ele é fator de risco para ter a doença, um fator de risco maior para ter a doença. Tá? A orientação é que não se deve mudar as medicações do paciente em vigência da suspeita de coronavírus ou porque nós estamos na pandemia de coronavírus. Então, todo paciente transplantado deve continuar usando suas medicações da mesma forma que os outros pacientes com as outras doenças. Como eu falei, até então, a gente não tem nenhuma droga, nenhum remédio que se mostrou benéfico para prevenir o aparecimento da doença. Existem alguns estudos, né, já até vou me adiantar que talvez apareçam as perguntas,
né, com vitamina C e vitamina D? É uma pergunta muito frequente. O pessoal faz, olha, doutor, eu acabei que eu comprei vitamina D e vitamina C. A gente não conseguiu provar em estudos clínicos que o uso dessas substâncias, elas melhoram os pacientes com coronavírus ou previnem o aparecimento da doença. Ou seja, a gente só deve fazer suplementação de vitamina para quem tem necessidade de suplementação de vitamina. Por exemplo, vitamina D. Só deve utilizar a vitamina D quem tem indicação. Quem tem indicação? Quem tem nível de vitamina D baixo ou algum fator de risco para uso da vitamina D. Por exemplo, um idoso com risco de queda, né? Ou então uma pessoa que vive numa região com baixo nível de exposição solar e que tem baixo nível de vitamina D, ou alguma pessoa que usa os corticoides, são as prednisonas, que estimulam, aumentam o risco, por exemplo, de osteoporose. Essas pessoas sim que devem fazer suplementação, mas a população em geral, com o intuito de prevenção, a gente não mostrou, a gente não tem nenhum dado específico para falar que a gente deve ou pode usar esse tipo de medicação para esse fim. E aí surge a outra dúvida, né? Sempre, peraí, doutor, mas o que tem eu usar? Posso usar? Pode. Né? A gente sempre tem que lembrar que toda medicação, né, ela tem um risco, sim, de efeito colateral. E a gente não pode se enganar ou se sentir enganado de que nós vamos usar aquela medicação e aí a gente pode afrouxar nossas medidas comportamentais, que é lavar a mão, usar álcool gel, deixar de usar máscara. O fato de usar essas medicações não isenta, não reduz o nosso risco. Pode ser que lá na frente a gente venha a apresentar algum trabalho que mostre o benefício dessas drogas. Mas nós já temos vários que até então não mostraram benefício. Ótimo. Tem muita gente participando aqui, doutor Luiz. Muito obrigada, viu, gente, pelas perguntas. Continua mandando. Tem duas aqui que eu acho bem importantes. Da Patrícia, está dando boa noite. E ela está perguntando se todos que se contaminam com a Covid, se todo mundo apresenta febre ou não. Não. É interessante que a gente achava no começo da doença que a maioria das pessoas que tinham a doença tinham febre. E depende muito de país para país, mas a gente acredita que a gente está vendo que é só um pouco mais da metade das pessoas que têm a doença tem febre. Ou seja, se a gente se basear pela febre, metade das pessoas nós não vamos fazer o diagnóstico. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e falta de ar. Tá? Não quer dizer que a maioria das pessoas vai ter febre. Então, é igual eu falei, qual que é o caso suspeito? Quando é que eu devo suspeitar que eu tenho coronavírus? Qualquer sintoma respiratório. Febre, tosse, nariz correndo, espirro, dor de garganta. Todos esses são critérios para a gente pensar, né, qualquer sintoma respiratório, para a gente pensar que a pessoa possa ter coronavírus ou não. Ótimo. O doutor Celso também está fazendo uma pergunta, doutor Luiz, se existe reação cruzada com dengue ou outras viroses na realização de teste rápido. Sim, né? Quando a gente faz a sorologia, outra coisa ruim da sorologia é que, na verdade, a sorologia ela não é positiva ou negativa. Quem já fez a sorologia deve ter visto lá, vem lá, IgM positivo ou negativo, IgG positivo ou negativo. Então, a gente tem 4 possibilidades de diagnóstico. Então, isso confunde muitas pessoas, não é um teste direto. E existe também uma fração que chama IgA, que é a mais sensível, ou seja, quando a pessoa tem, normalmente é ela que se eleva primeiro. E a gente sabe que existem outros coronavírus antigos que a gente já teve no passado, que eles dão reação cruzada com esse teste. Ou seja, a pessoa ela pode estar com outro vírus e mesmo assim o teste para coronavírus dá positivo. Então, outra dificuldade que a gente tem no teste é isso, que aí entra naquele grupo dos falsos positivos, ou seja, a pessoa dá positiva, mas não tem o coronavírus. Volto a repetir, o único exame que serve para diagnóstico é o RT-PCR, que é aquele exame da narina ou da boca. Fazer a sorologia, ela não ajuda para o diagnóstico. Eu acho que essa informação é muito importante. Eu ainda não tinha ouvido, né? Você trouxe aí isso com muita clareza para todo mundo, essa diferença, né, do teste rápido para o teste de laboratório, né? E como que é importante fazer o teste certo. Quero dar boa noite aqui para muita gente que está chegando, a Regiane, Celina Aquino, minha colega do estado de Minas,
Sejam bem-vindos, pessoal. Dá tempo ainda de mandar dúvidas, perguntas. Continua mandando um coraçãozinho pra gente, para mais pessoas participarem. Doutor Luiz, uma pergunta que chegou também pelo Instagram, na divulgação que nós fizemos ontem, é sobre a medicação de ivermectina para prevenção do Covid-19. Se isso é mito ou se é verdade, né? Que é aquela medicação que muita gente usa para questão de piolho, né? Enfim, outras questões. Isso. E se ela realmente funciona para a Covid ou não. A ivermectina é uma medicação antiga que a gente usa no meio médico, principalmente para tratar as parasitoses. E quem tem fazenda usa muito em boi, então é uma medicação muito conhecida, muito antiga, tá? É uma medicação relativamente barata e aí por isso mesmo ela ficou muito difundida. Existem alguns estudos que mostram o efeito da ivermectina in vitro. O que é isso? In vitro é quando você vai no laboratório, vai testar uma droga e ela se mostrou que, né, no laboratório, lá no microscópio, se você usasse ivermectina contra o vírus, a grande maioria dos vírus morriam com eficácia muito alta. Só que a gente está tentando passar isso para a nossa realidade, ou seja, tá bom, então vamos dar ivermectina para os nossos pacientes. E nenhum estudo mostrou benefício da ivermectina nos pacientes. E é interessante que esse exemplo da ivermectina, ele é antigo na medicina, que várias são as substâncias que a gente testou in vitro no laboratório, que foram altamente eficazes, que a gente tinha certeza que quando a gente desse para os nossos pacientes, né, de uma forma rotineira e na nossa prática clínica, a grande maioria deles nos decepcionou, ou seja, quando a gente foi usar na nossa prática clínica, não mostrou benefício. Então, até então, não existe nenhum trabalho científico mostrando o benefício da ivermectina, tanto para não contrair a doença, como para prevenir formas graves da doença. Então, a orientação também da maioria das sociedades, tanto brasileira como internacional, não use ivermectina no seu paciente, né, com o intuito de coronavírus. A questão é igual às vitaminas. O risco de efeito colateral é muito baixo. Tá? Então, por isso que muita gente usa pensando-se num possível benefício futuro. Mas até então não temos evidência que a ivermectina ela é eficaz no combate ao coronavírus. Ótimo. Mais gente aqui participando e mandando perguntas. Muita gente participando aqui com a gente. Obrigada, pessoal, pelas dúvidas. Doutor Luiz, tem um que está acompanhando aqui com a gente, o Pérez, ele está perguntando ele está comentando que a OMS não recomenda o uso de máscara para atividade física, se ele deve ou não usar. Isso é interessante, que é uma grande discussão o uso da máscara, né? É importante a gente lembrar que a transmissão pelo coronavírus, ela é por perdigoto. Perdigoto é partícula de saliva que a gente transmite de uma pessoa para outra. Então, a transmissão é exclusivamente através da via respiratória. Então, a transmissão por pessoas que estão assintomáticas, que não estão espirrando, tossindo, ela é baixíssima, é quase que nula. A questão da máscara é que quando você usa máscara, um grande número de pessoas, de uma forma assim, de população, se você tem uma pessoa contaminada naquele meio, você evita, né, a transmissibilidade desses perdigotos. Porque o perdigoto, ou seja, essa partícula de saliva, ela pode percorrer uma distância grande, normalmente até 2 metros. Então, se você pede para todo mundo usar a máscara, você evita essa transmissão, principalmente em comunidade. Na verdade, é uma forma de coletividade, todos se proteger. Em relação à atividade física, existe o porém da máscara, tá? Por quê? Quando você usa máscara, é natural que a gente não está acostumado a gente tocar muito na máscara. Então, muitas vezes, o vírus ele pode, né, infectar a máscara e toda hora você está levando sua mão à máscara. E no que você leva a sua mão, depois você pode levar a boca, o nariz, aos olhos, e isso vai se contaminar. Quando você faz atividade física, além de toda hora você estar mexendo na máscara, você está suando a máscara. E aquele pano úmido, ele é um ótimo meio de cultura para o vírus. Então, se você estiver fazendo atividade física, o ideal é você não usar a máscara. Porque ao invés de te proteger, você está tendo um risco até maior. Porque o vírus ele pode estar
grudado na máscara e no meio de cultura ideal para ele proliferar. Então, na hora da atividade física, o interessante é não usar a máscara. Só que é interessante falar o seguinte, se a pessoa está sintomática, ou seja, ela tem um sintoma respiratório, ela não deve fazer atividade física, ficar em período de isolamento por pelo menos 14 dias. Tá? Então, todo mundo que tem sintoma respiratório não deve fazer atividade física. Quem faz atividade física não precisa usar máscara. Ótimo. A doutora Sinara está dando boa noite. A Tatiana, sua paciente, está dando também boa noite aqui para você, falando que ela consultou com você algumas horas atrás e está aqui acompanhando a live. Agora, doutor Luiz, esse ponto aí que você tocou, o Pérez está agradecendo aqui pela sua resposta, explicação. Agora, acho que uma coisa muito legal da gente explicar para as pessoas é sobre como fazer o uso correto da máscara, né? Porque muita gente não sabe. A máscara, o ideal seria as máscaras hospitalares, mas obviamente a gente sabe que não tem todo mundo, né? Porque tem filtro e tudo mais. A máscara, é igual eu comentei agora, quanto menos você manipula a máscara, melhor, tá? Então, o ideal é que a gente pegue a máscara pela alça, né? Amarre, coloque atrás dele e sempre evite colocar a mão na frente da máscara. Toda vez que a gente for colocar a máscara ou for tirar a máscara, coloque pela parte de trás para evitar a exposição. Até porque, como eu acabei de comentar, muitas vezes você pode passar para uma pessoa com vírus, grudar naquela máscara e você pega e você encosta na máscara. Lembrando que o vírus não é simples a gente contaminar pelo vírus, né? Para a gente contaminar pelo vírus, nossa mão, né, está colonizada com o vírus, a gente tem que levar esse vírus às nossas mucosas, que é boca, nariz e olhos. Então, uma medida muito eficaz é simplesmente lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel. A chance de a gente matar o vírus com essas medidas é muito grande. Então, é claro que a gente fica com medo de adquirir o vírus, tá? Mas com medidas simples, a gente consegue uma eficácia muito grande e não adquirir o vírus. Ótimo. A Luciana está aqui dando boa noite, dizendo que ela está ligada lá aí com a gente, Lúcia e Joel. A Patrícia também está deixando uma pergunta. Ela está dizendo que ela tem sinusite e que às vezes ela tem alguns sintomas, né, parecidos com o da Covid. Como saber distinguir os sintomas de uma sinusite com a Covid-19? Qual que é a diferença? Patrícia, muito difícil, tá? Por quê? Eu já acordei várias vezes achando que eu estava com Covid, doutor Luiz, porque eu tenho muita rinite, muita sinusite. Vários dias eu acordei com o nariz muito ruim, falava, meu Deus, será que é Covid? Então não é só você não, Patrícia. É interessante o seguinte, que a sinusite é uma causa comuníssima no pronto atendimento, né? E a primeira questão da sinusite é o seguinte, o diagnóstico de sinusite ele é clínico, a gente não precisa fazer raio-x de seios da face para fazer diagnóstico de sinusite. Inclusive, as sociedades de otorrino, as sociedades que trabalham diretamente com a sinusite, orientam aos médicos, olha, não faça raio-x de seios da face para diagnóstico de sinusite. Porque o raio-x, muitas vezes, ele dá alterado, a pessoa não tem sinusite, ou o contrário. O raio-x dá nada, a pessoa tem sinusite. O diagnóstico é clínico. Qual que é a suspeita de sinusite? É principalmente a pessoa com rinorreia, nariz correndo, cefaleia frontal e dor na parte da frente da face. Muitas vezes associado com tosse, com expectoração e febre, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, qual que é a diferença de sinusite para gripe e para resfriado? A diferença ela é mínima, tá? Então, por exemplo, a gripe é pelo vírus da influenza, por exemplo. Tá? O resfriado são outros vírus. A sinusite, 95% das vezes, ela é viral. Só 5% das vezes ela é bacteriana. Então, a gente só pensa em bactéria na sinusite quando o paciente tem mais que 10 dias de sintomas, ou ele tem uma melhora e depois ele tem uma piora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, independente da causa, se é sinusite, gripe, coronavírus, a chance de ser vírus, ela é quase que 90%, né, subindo para 90%, 95%. Então, o tratamento é exatamente o mesmo. Então, se a pessoa ela tem sintomas respiratórios e acredita que é sinusite, a chance de ser vírus ela é muito maior que ser bactéria, ou seja, eu não preciso usar antibiótico. Então, o tratamento é exatamente o mesmo. Então, as pessoas que têm sintomas respiratórios, a gente orienta basicamente hidratação,
uso de antitérmico, dipirona, paracetamol, ou se tiver uma dor mais aguda, principalmente anti-inflamatório. São poucas as pessoas que precisam usar antibiótico. Muitas vezes a pessoa preocupa, poxa, se eu não for no hospital para tomar meu antibiótico, minha sinusite vai piorar. Mas normalmente é vírus e os vírus são autolimitados, eles se resolvem espontaneamente. Ótimo, acho que foi super bem explicado. O Pedro está participando com a gente aqui bastante, que é seu paciente transplantado, né? Que você também, né, doutor Luiz, além de clínico médico, é especialista em nefrologia e transplante de rins. E ele está falando aqui que as caminhadas dele são feitas pela manhã, bem cedo, que ele usa máscara para fazer a caminhada de 1h30. Se isso é prejudicial para ele, no caso de um paciente transplantado que também ali está no grupo de risco, né, da Covid. Quando a gente fala, Pedro, quando a gente fala em usar máscara, né, a gente sempre tem que lembrar que essa informação ela vem para a população como um todo, né? Então é difícil, né, a gente individualizar para cada paciente. Olha, você pode, você não pode, você deve, você não deve, tá? Se você faz caminhada num local que é mais deserto, vamos dizer assim, né, a orientação é que você não use máscara, né, se você principalmente tiver assintomático. Se você tiver sintomático, ideal é você nem sair de casa. Então, como a gente acabou de falar, se você tiver no ambiente, né, sem muitas pessoas, o ideal é que você faça atividade física sem máscara, justamente pelo risco que você tem de contaminação pós-exercício físico, na hora que você vai tirar sua máscara, ou se você entrar em contato, ou próxima pessoa que tem um coronavírus, ela pode, né, como se fosse colocar vírus na sua máscara e sim você contaminar. Entendi, ótimo. Doutor, a Dani está fazendo uma pergunta também, que ela tomou a vacina, a pessoa que tomou a vacina de gripe e após um tempo fica gripada, deve desconfiar de Covid? Alguns pacientes que tomam a vacina da gripe realmente têm sintomas respiratórios pós-vacina da gripe. A gente teve uma discussão grande outro dia no nosso grupo de hospital, que o que é consenso entre a gente é o seguinte: qualquer sintoma respiratório, a gente tem que pensar no Covid. Independente se a pessoa tomou vacina, se a pessoa tem uma sinusite crônica, se a pessoa ela é uma pessoa mais alérgica, que os sintomas dela sugerem alergia. A gente já viu N casos internando no hospital, que eram pessoas que até então achavam que era um resfriado, que era uma situação corriqueira dela, e no final das contas era um Covid, tá? Então, qualquer sintoma respiratório, até pós-vacina, apesar que assim, a chance de não ser Covid é maior, mas mesmo assim tem chance, então a gente deve pensar que pode ser Covid sim. Tá, a gente está tendo audiência lá do Rio, ó. A Adri está comentando que lá no Rio os corredores estão sendo obrigados a usar máscaras. É igual eu falei, Adriana, não tem como a gente individualizar para cada pessoa. Tem país que sugere não usar máscara na população em geral, tá? No Brasil, que os governos adotaram, eu acho que com a razão, foi o uso universal das máscaras, tá? Até porque a gente não tem uma estrutura de saúde capaz de testar em massa a nossa população e nem absorver os pacientes que ficam doentes. Então, não tem como, talvez, o policial chegar na rua e falar assim: olha, você está andando sem usar máscara, você que está correndo, você está liberado de usar máscara. Então, é uma questão mais comunitária do que realmente de evidência científica. Então, de forma geral, como eu disse, você usar máscara, você está contraindo um risco grande também de contaminar. Então, o ideal seria não usar a máscara. Mas o problema é, se você não está usando máscara, a pessoa também vai sentir o direito de não usar máscara quem não está correndo. E aí vira um problema público. Então, por isso que não tem como a gente, né, determinar quem vai usar e quem não vai usar. Mas a máscara ela vai te trazer um risco grande, sim, de você contrair a doença. Olha, informação importante. Doutor Luiz, eu sei que você tem um cuidado muito grande com seus pacientes, né? De ter um atendimento realmente integral da saúde dele. E um ponto que eu queria que a gente comentasse agora, nessa etapa final da live, que a gente já está aqui há 40 minutos conversando, passou super rápido, muita gente participando, a gente vai ter que repetir essa live semana que vem. Mas é a questão também da saúde mental das pessoas, né? Nesse momento. Eu sei que não é a sua
especialidade, né? Você é médico, mas você cuida muito, tem esse cuidado, né? De cuidar como um todo dos seus pacientes. E a gente falar da questão, comentar um pouquinho da taxa de mortalidade da Covid, porque até eu, como jornalista, né, que estou no meio de comunicação, a gente vê muito a imprensa, né, noticiando muito os casos mais graves. Mas a gente sabe que a taxa de mortalidade, ela é até relativamente pequena, né, em relação ao todo, né, como a doença. A gente sabe da gravidade, né, eu quero que a gente finalize a live de hoje com você reforçando as dicas, né, os cuidados básicos de prevenção, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, né, da ponta, né, do iceberg, né, que a mídia o tempo inteiro está falando da questão do número de mortes. Enfim, qual que é a sua visão como especialista sobre isso? Débora, toda epidemia, a curva, não a curva, eu falo assim, os dados são bem parecidos. Toda epidemia, ela começa com mortalidade muito grande, depois essa mortalidade ela vai descendo. Por quê? Porque durante as epidemias, a gente aprendeu com a N outras, do HN1, enfim, do SARS, do MERS, por outros coronavírus. A gente começa a testar mais a população, então toda vez que a gente fala em mortalidade, nós estamos falando das pessoas que morrem e embaixo, no denominador, o número de contaminados. Então, quanto mais você testa a população, maior o número de contaminados, menor sua mortalidade. O que a gente sabe hoje que a doença, principalmente dados da China, do Oriente Médio, que a mortalidade dela é em torno de 2 a 5%. Então, de uma maneira geral, mortalidade baixa. E de uma forma geral, 80% das pessoas se curam sem nenhum sintoma mais grave. Só 20% das pessoas que contraem o vírus vão precisar de ir ao pronto atendimento, ou então de hospitalizar. E só 5% das pessoas elas vão realmente necessitar de terapia intensiva, aquele paciente vai precisar do ventilador. Então, o número é muito baixo. Como a gente está numa epidemia, e é um vírus novo, e todo mundo tem o vírus ao mesmo tempo, por isso que a gente está vendo esse número tão grande de casos, pessoas morrendo, dos hospitais saturados, dos centros de saúde sem respirador, justamente porque a gente não está preparado, nem a gente, nem ninguém, nós nunca vamos estar preparados para todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Tá? Então, se fosse uma doença que a gente pudesse programar ela, olha, em janeiro vai ficar doente só quem essa faixa etária, depois essa, não seria uma doença com repercussão tão grande. Eu não estou querendo subvalorizar a doença, pelo contrário. É uma doença que, em alguns casos, os pacientes eles morrem mesmo. É uma doença que muitas vezes ela pode levar os pacientes a ficarem muito graves. É uma doença que a gente precisa ter muito cuidado. Mas, até para tranquilizar quem está nos ouvindo, a grande maioria das pessoas que têm a doença, que contraem a doença, elas evoluem super bem. E grande parte dessas pessoas, talvez até a maioria, elas têm a doença e não têm sintomas. Contraem a doença, então não tem sintomas. Então, até para a gente ficar tranquilo, que eu vejo que, né, introduzindo a sua pergunta da saúde mental, as pessoas estão em pânico de sair de casa para, né, com medo de contrair a doença. Então, a sugestão que eu dou é, sim, vamos respeitar o isolamento, sim, vamos fazer as medidas de prevenção, sim, vamos usar a máscara, tá? Mas se a gente precisar sair de casa e tudo mais, é respeitar essas normas. 2 metros de distância, sempre lavar as mãos, usar álcool gel, que mesmo assim, a chance de contágio ela é pequena. Então, para a pessoa ficar doente, primeiro ela precisa ter o contágio, para depois ficar doente, para depois ficar grave. Então, são várias etapas que a pessoa tem que vencer para ela chegar ao ponto de precisar do respirador. Então, lembrando a todo mundo, é uma doença importante, tá? Mas se por um acaso você pegar, um familiar pegar, a chance de cura dele é muito maior do que a chance, por exemplo, dele ir mal ou até morrer. Ótimo. E é muito importante também estar bem, né, doutor Luiz, equilibrado emocionalmente, até para você estar melhor, né, estar mais saudável, a sua imunidade também ficar melhor e você conseguir, né, no caso de uma situação dessa, você tá com a sua saúde em dia. Chegou muita pergunta, né? Eu já estou mandando aqui várias dúvidas. A gente vai ter que repetir essa live depois. Pessoal, essa live vai ficar salva logo que a gente encerrar no meu IGTV. E amanhã ela já vai estar também no IGTV do Dr. Luiz, tá bom? A gente vai colocar lá também o bate-papo completo. Então, para quem chegou depois, pode voltar e assistir desde o início. O Dr. Luiz já deu aqui inúmeras dicas, tirou muitas dúvidas. E a gente vai voltar com esse assunto, porque até 7 horas a gente só tem mais 15 minutos.
Mas a Adri está perguntando aqui a questão dos grupos sanguíneos. A gente, né, vou disponibilizar, ela queria ver o que a gente falou em relação a grupos sanguíneos, a gente não comentou, né, nada especificamente. Tem alguma questão a abordar? Existe alguns países que têm alguns trabalhos que sugerem que talvez os pacientes do grupo A tenham uma predisposição maior a ter o coronavírus. Mas são trabalhos pequenos e a gente não consegue afirmar isso ainda. Então, a gente não considera, por exemplo, quem tem grupo A como um fator de risco para a doença. E aproveitando o seu gancho da saúde mental, acho que tem alguns pacientes que estão assistindo nossa live, queria até agradecer. É tão importante que a Organização Mundial de Saúde define boa saúde como bem-estar físico, social e mental. Então, na consulta médica, é primordial, hoje em dia, o médico abordar a saúde mental, começando desde o sono, né, até outros aspectos da saúde da pessoa. E é interessante que eu faço associação muito com a imunidade, né, que a gente sempre tentou achar uma pílula mágica de imunidade. Sempre a pergunta é, doutor, minha imunidade é baixa, acho que eu devo usar vitamina? Só que a vida inteira, séculos e séculos, a gente tentou achar essa vitamina, essa substância, a gente nunca achou. É porque é muito simplório a gente achar que a nossa imunidade vai aumentar só por um remédio. A imunidade, na verdade, é um sistema que a gente chama neuroendócrino-moral, uma cascata de reações no nosso organismo que faz nossa imunidade aumentar ou diminuir. Então, você imagina que no confinamento, nós estamos com a saúde mental ruim, que o nosso pensamento humano ele é negativista, a gente pensa no nosso emprego, nosso trabalho, nossa família, nossas preocupações, que é natural, né? Sim. E, além disso, a gente não faz atividade física, porque a gente está confinado, e a gente come mal. Ou seja, são todos os fatores que a gente sempre prega para ter uma boa saúde, eles estão reduzidos. Então, naturalmente, a nossa imunidade baixa. É interessante que eu estou tendo a oportunidade de fazer várias consultas de telemedicina e é muito comum as pessoas me contactarem com essa queixa. Doutor, eu estou com infecção urinária que eu nunca tive, ou então, né, eu tinha parado de ter, agora eu estou. O que aconteceu? Na verdade, não é que aconteceu. Aconteceu que nós estamos numa pandemia e esse equilíbrio nosso de saúde ele está debilitado. E é muito comum a gente somatizar esses sintomas do nosso psicológico. É como se fosse o corpo, ele precisa manifestar de alguma forma, né, canalizar essa informação, né, no sentido de, olha, gente, não tô legal. Então a pessoa vai vir te procurar com falta de ar, cansaço, batedeira no peito. Você caça doença, você não vai achar. Que, na verdade, a gente tem que focar tratar a saúde mental da pessoa, né? Orientar, dar algumas dicas de como que a gente melhora. Eu vi uma live muito interessante que um colega ele sugeria fazer exercício de gratidão, né? Ele falava para as pessoas, olha, agradece o seu colega, o seu amigo, sua família, né? Fazer um exercício de autoestima. E ele sugeria também meditação, que era interessante. Ele falava que ele só saía de casa, ele tinha um score de 0 a 10, só se ele estava no 8. Antes do 8 ele saía. Ele saía, ficava bem e podia atender as pessoas. Então, a dica que eu dou também é a gente fazer esse exercício, né? Aproveitar que a gente está com a nossa família, fazer coisas que a gente não costumava fazer, aproveitar, em vez de a gente reclamar, para tentar avaliar novas oportunidades e saber que todo mundo já passou por uma situação igual. Não do ponto de vista de confinamento, mas situação pessoal. E todos nós estamos aqui, todos nós superamos. A vida, se ela fosse linha reta, muita gente fala, não teria nem graça, né? Acho que a gente está aqui para realmente superar desafios. Então, eu acho que é fundamental a gente focar, né, na nossa saúde mental, dar importância a ela, porque ela é importantíssima no desenvolvimento dos nossos sintomas. Então, eu gosto muito de abordar isso com os meus pacientes, que eu acho que é fundamental a gente ter uma boa saúde mental. Com certeza, olhar mais os pontos positivos, né? Agradecer mais e olhar menos os aspectos negativos. O Custódio está perguntando sobre a questão da curva, né? Do pico em Belo Horizonte. Se tem alguma previsão, o que você poderia comentar sobre isso?
difícil, Custódia, a gente saber disso, né? Até porque nós já tivemos várias e várias estimativas de pico, né? Isso é impressão minha só, né? Porque até então a gente falava em pico, mas a gente não via o aumento do número de casos. Quem estava trabalhando de frente, como eu estou, a gente não via o aumento do número de casos. Só que de 2 semanas para cá, realmente a gente está vendo um aumento acentuado do número de casos. Então, eu acredito que esse pico, que a gente nunca viu aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, esse pico ele vai chegar. Isso já chegou, ou está chegando, no fim, em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho alguns pacientes de Manaus, do Nordeste, que lá a situação é mais crítica. Então, eles já estão vivendo uma curva já de achatamento. Então, acredito que em Belo Horizonte, não sei te precisar quando, mas muito em breve esse famoso pico, né, o auge da curva, ele vai chegar. E quanto tempo Não que tá vai durar, perto. que é uma segunda pergunta, é difícil a gente prever isso, né? A minha impressão é que nós vamos ter vários picos, que a gente vai afrouxar, desafrouxar, afrouxar, desafrouxar. Então, é esperar a vacina mesmo para ver se a gente realmente resolve esse problema do coronavírus. É verdade. Tem vários comentários aqui, acho que não vai dar tempo da gente ler todos. A Ju está falando aqui, doutor Luiz, poderia enfatizar quando as pessoas com sintomas ou testadas positivos devem procurar o pronto atendimento hospitalar? Esse é até um tema, né, que a gente quer trazer para falar disso também. A gente pode resumir para ela hoje. Eu acho que, bom, se todo mundo com sistema respiratório fosse hospital, o hospital não conseguiria absorver todo mundo. Fora que a gente tem que pensar que muitas vezes é um ambiente contaminado, então não vale a pena a pessoa ir. Fora que a gente não tem medidas objetivas, eu falo assim, não é nenhum exame de sangue que eu vou fazer na pessoa para me falar se a pessoa vai bem ou vai mal, ou algum remédio que eu vou prescrever que vai ajudar essa pessoa a tratar mais rápido ou não evoluir para uma forma mais grave. Então, por isso que a gente restringe tanto. É muito mais por isso que realmente, porque o hospital vai lotar. Né? Muita gente pensa, peraí, mas o meu problema é mais importante que o do outro. Não é bem isso. Assim, a gente restringe não é porque a gente acha que vai lotar, a gente não consegue atender tudo, mas que realmente não tem necessidade. Quem deve procurar o hospital é principalmente quem tem sintomas respiratórios mais graves, principalmente falta de ar, que é o principal sinal que a gente vê. O que a gente está vendo é que a doença costuma piorar em torno do 5º, 7º dia do início dos sintomas. Tá? Então, se a pessoa, por exemplo, ela começou com sintomas respiratórios, chegou no 5º e no 7º dia, ela está com dificuldade maior de falar, vai subir um degrau de escada, cansa, vai tomar banho, cansa, essa pessoa deve procurar o pronto atendimento para ser avaliada. Tá? Existe a sociedade americana, ela sugere muito se fazer telemedicina, né? Que a pessoa procurar o médico, e o médico ele tem, por meios não tão objetivos, mas tem formas de tentar diagnosticar o padrão respiratório da pessoa mesmo por vídeo e se orientar se ela deve ou não deve. Uma dica que eu gostava muito de dar era todo mundo ter o oxímetro, aquele aparelhinho de medir no dedo. Só que hoje em dia é até difícil você achar oxigênio, você não acha, porque é um aparelho que mede diretamente a saturação. A saturação é a oxigenação do pulmão. Então, se a saturação estiver baixando, aí sim é um parâmetro importante para a pessoa procurar o pronto atendimento. Ou se ela tiver também algum outro sintoma que ela nota que está piorando. Olha, eu estou tendo uma febre, essa febre agora ela está ficando mais constante. Ou minha dor no corpo está piorando. Até porque a gente tem que pensar nos diagnósticos, né? Quando a gente pensa em coronavírus, acaba que tudo fica na nossa cabeça coronavírus, mas ela pode ter outros sintomas. Então, a minha sugestão hoje em dia a gente tem a telemedicina, é um recurso fácil, né? Disponível para quase todo mundo. Então, procurar o atendimento médico via telemedicina para ter essa orientação. Quem não tiver disponível, não puder utilizar, né? Se tiver muita dúvida, na dúvida é melhor ir no pronto atendimento. Tá? Porque aí tira realmente a dúvida, é avaliada por especialista e aí resolve o problema dela. Ótimo. Doutor Luiz, tem vários pacientes seus aqui participando. A Patrícia falando que é sua paciente, que ela reza por você todos os dias, porque você é um anjo na vida dela. Obrigado, muito legal. Enfim, a gente tem aqui várias dúvidas, não vai dar tempo da gente responder todas.
Então, pessoal, quem mandou perguntas e não deu tempo de responder, manda no direct do Dr. Luiz. Tenho certeza que ele vai responder para vocês. E a gente vai voltar aqui com uma segunda edição dessa live, porque, né, pelo visto, muita gente com muita dúvida, né, Dr. Luiz? É um assunto que está aí na mente de todo mundo, né, e gera aí várias inseguranças. E um ponto que você tocou, que eu acho muito importante para a gente poder finalizar, que você já deu dicas, né, de prevenção, é a importância de não deixar de tratar as outras doenças. Porque muita gente está focando só na Covid e está esquecendo de manter o tratamento de outras doenças que já existem. Então, eu queria que você fechasse comentando isso para a gente. Eu acho que, é igual você bem falou, Débora, acho que em tempos de pandemia, até para o contrário, tudo é Covid. Acho que o nosso pensamento tem que ser esse mesmo, tá? Até para a gente não deixar a doença se alastrar. Só que a gente não pode deixar passar ou deixar de lembrar das outras doenças. Então, nós médicos, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente vai avaliar os pacientes é justamente fazer esse diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. O paciente chega lá, eu tenho que pensar em outras doenças. E o que a gente está vendo nos pronto atendimentos é por medo da população, muitas vezes, ela tem um sintoma relativamente grave, né, que ela tem medo de contrair o vírus, chega na fase mais avançada da doença. Então, é muito comum no pronto atendimento agora as pessoas chegarem já com a doença em fase mais avançada. Então, um dado muito interessante é que o número de pacientes com infarto chegando ao pronto atendimento diminuiu. Não é porque as pessoas estão infartando menos, é que elas estão infartando em casa, né? Ou então chegam na fase mais avançada da doença. Então, é fundamental, se a pessoa tem dúvida, se a pessoa tem algum outro sintoma, ela procurar assistência médica. Como eu disse, hoje a gente tem um recurso da telemedicina. Então, eu sugiro, né, quem não fez, existe uma pesquisa que fala que até 80% das consultas do pronto atendimento, elas conseguem ser resolvidas de forma efetiva pela telemedicina. Então, a pessoa, olha, eu vou fazer a telemedicina, mas o médico ele não tem como ele me dar receita. Hoje a gente já consegue até mandar receita, pedir de exame, tudo via internet, tudo via online. Isso aí já foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a modalidade a gente deve, sim, difundir e passar para os nossos pacientes. Mas não deixar atrasar as doenças. Se tem algum sintoma que está na dúvida, que, enfim, que tem uma febre, que essa febre, por mais que a pessoa julgue que seja boba, piorou, é melhor procurar um profissional de saúde, um médico, para tirar a dúvida. Ótimo. Doutor Luiz, quero te agradecer imensamente. Foi um bate-papo incrível. Eu acho que ajudou muita gente. Todo mundo aqui agradecendo, parabenizando. Seus pacientes participaram em peso aqui com a gente. Também os meus seguidores que tiveram aqui, doutor Guilherme Jonas, eu vi que ele está aqui com a gente. Ele vai ter um bate-papo em seguida com a doutora Flávia Nascimento. Quem quiser continuar recebendo dicas de saúde, eles vão falar sobre os cuidados, né, com as dores nas pernas. Ele é angiologista, ela é reumatologista, então são dois profissionais também muito legais da área da saúde. Gente, essa live vai ficar salva a partir de agora no meu IGTV e a partir de amanhã ela vai estar também no IGTV do Dr. Luiz. Para quem ainda não segue ele, acompanha as redes sociais, ele tem colocado conteúdos lá frequentes, dando várias dicas de saúde para todo mundo. O Dr. Luiz também está atendendo com telemedicina, né, como ele explicou, pacientes do Brasil todo. Então, né, tá com algum sintoma, algum problema de saúde, não deixa de buscar ajuda médica. E eu já deixo aqui o convite para o Dr. Luiz voltar e a gente continuar esse bate-papo aí na semana que vem, porque várias dúvidas, né, que ficaram sem responder, eu acho que, né, é uma prestação de serviço muito legal para as pessoas. Obrigado, Débora. Agradeço mais uma vez o seu convite, tá? Vou estar sempre à sua disposição quando você precisar. É um assunto que eu particularmente gosto muito, até porque eu estou na linha de frente desse assunto, gosto de discutir tratamento e me coloco à disposição de todo mundo que precisar. Queria agradecer muito aos meus pacientes, aos meus colegas, amigos, todos que participaram dessa live, né? E deixar, né, mais uma vez à disposição deles também, se tiverem alguma dúvida, que eu sempre vou estar, né, à disposição de todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Luiz. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.